Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Elaine Souza e hoje vamos falar um pouco sobre algo que eu venho refletindo bastante nos últimos dias. A gente vive em um tempo em que deslizar o dedo na tela é quase um reflexo automático. Esse gesto tão simples nos conecta a um oceano de informações sem fim. Só que, em vez de certeza e clareza, esse oceano produz uma sensação crescente de incertezas. De manhã, você pode assistir um vídeo que apresenta dados científicos sólidos sobre um tema. À tarde, outro conteúdo surge desmentindo tudo com gráficos coloridos e argumentos bem convincentes. À noite, um terceiro vídeo aparece trazendo ainda outra versão totalmente oposta. O resultado? Um estado constante de dúvida. Como saber em quem confiar? Esse bombardeio de informações constantes nos leva a um tipo de paralisia intelectual. A gente fica preso entre acreditar em tudo e não acreditar em nada. Esse fenômeno se conecta diretamente ao conceito de pós-verdade. Hoje, a força de um argumento não depende apenas da sua base em fatos objetivos, mas de como ele ressoa com as nossas emoções e crenças pré-existentes. Se algo confirma o que já pensamos, tende a parecer mais verdadeiro, mesmo que careça de evidências sólidas. A confiança nas instituições tradicionais, como ciência, jornalismo, educação, se fragmenta. No lugar delas, surgem influenciadores, líderes digitais e especialistas sem credenciais, mas com discursos bem sedutores. E aqui entra a culpa. Quando somos expostos a múltiplas versões de uma mesma questão, qualquer escolha parece insuficiente. Se acreditamos em uma narrativa, sentimos culpa por ignorar as outras. Se duvidamos, sentimos culpa por não confiar o suficiente. É um ciclo de incerteza que mina a nossa autonomia intelectual. Eu tenho me sentido bastante assim nos últimos meses. O scroll infinito também coloca a gente diante de uma abundância de conteúdos extremos. Quanto mais polêmico, mais a chance de viralizar. E isso cria um ambiente em que as informações moderadas, equilibradas e cautelosas acabam soterradas. O que aparece na nossa frente não é o que é mais confiável, mas o que é mais chamativo. E nesse processo, a linha entre informação e manipulação se torna quase invisível. Essa experiência cotidiana afeta diretamente a forma como lidamos com as nossas convicções. A gente passa a duvidar não apenas do mundo externo, mas também de nós mesmos. Será que estamos sendo ingênuos por acreditar em determinada coisa? Será que somos cínicos demais por duvidar de tudo? Essa incerteza se transforma em culpa, porque qualquer decisão parece errada diante da infinidade de opções que se apresentam. Esse é o paradoxo do scroll infinito. Em vez de nos aproximar da verdade, ele nos aprisiona a um labirinto de dúvidas e culpas invisíveis. Pelo menos tem sido assim comigo. Se o excesso de informação já é um desafio, os filtros invisíveis dos algoritmos tornam a situação ainda mais delicada. O que parece na sua tela não é a realidade como ela é de fato, mas uma versão personalizada, moldada por seus cliques, por suas curtidas e interações. Se você é religioso, verá cada vez mais conteúdos de fé. Se é ateu, encontrará críticas afiadas à religião. Se está em dúvida, será alimentado com uma mistura fragmentada, quase sempre enviesada. Esses mecanismos criam as chamadas câmaras de eco. Dentro delas, tudo o que vemos reforça as nossas crenças já existentes. O grupo com quem nos identificamos parece estar sempre certo. Quem pensa diferente é visto como uma ameaça ou como um inimigo. O efeito é devastador. Em vez de promover diálogo, a internet fortalece muros. Perdemos a prática do contraditório. Nossa visão de mundo fica cada vez mais estreita, mesmo acreditando que estamos muito bem informados. E aqui também aparece a culpa, porque dentro dessas bolhas, sentir dúvida é quase uma traição. Se você começa a questionar algo que o seu grupo considera verdade absoluta, você pode ser excluído, criticado e até cancelado. Então, em vez de se estressar e expressar as suas dúvidas, você as silencia. E esse silêncio alimenta ainda mais a culpa interna. Então, nesse caso, vendo por esse lado, o algoritmo não apenas seleciona conteúdos, ele molda identidades.
reforça a culpa, e quanto mais nos acostumamos a viver dentro dessas câmaras de eco, mais difícil se torna reconhecer que estamos, na verdade, presos a um reflexo de nós mesmos. Esse isolamento intelectual é mais perigoso do que parece, porque ao acreditar que todos ao nosso redor compartilham da mesma visão, deixamos de nos preparar para lidar com o contraditório. Quando, por acaso, esse contraditório aparece, ele não é visto como uma oportunidade de reflexão, mas como um ataque. Isso gera não apenas a raiva, mas também a culpa, porque a gente começa a se perguntar: por que eu não consigo defender as minhas ideias com mais clareza? Por que o outro lado parece ter argumentos que me abalam? Com o tempo, a própria ideia de verdade se esfarela. Não sabemos mais se acreditamos porque realmente refletimos ou porque os algoritmos nos treinou a repetir aquilo que nos foi servido diariamente. Essa confusão mina a nossa autonomia, porque a gente deixa de ser agente do nosso próprio pensamento para nos tornarmos meros consumidores de narrativas confortáveis. Na era digital, acreditar não é mais apenas um ato íntimo, é também um espetáculo público. Nossas redes sociais se transformam em palcos onde convicções podem ser constantemente exibidas. Não basta acreditar, é preciso postar. Não basta refletir, é preciso sinalizar de que lado nós estamos. É o fenômeno da performance da convicção. Isso gera um problema duplo. Primeiro, o da superficialidade. Muitas pessoas defendem ideias não porque refletem sobre elas, mas porque querem se encaixar em um grupo, mostrar publicamente a sua lealdade para ser aceito. Eu mesma vivo me deparando com esse desafio o tempo todo. Segundo, o da repressão. Quem tem dúvidas ou fragilidades precisa escondê-las, porque a dúvida não é bem vista. O resultado é uma desconexão entre a persona digital e a vida interior, porque por fora exibimos convicções firmes, por dentro carregamos inseguranças que raramente compartilhamos. A rede transforma a crença em um teatro, e qualquer deslize nosso nesse palco gera um peso, uma vergonha e até a autocensura. Essa lógica não se limita a questões religiosas ou políticas, ela aparece em quase todos os aspectos da vida digital, seja na militância, no estilo de vida ou até no consumo. Estamos sempre sinalizando convicções para reforçar uma identidade. O problema é que essa identidade muitas vezes não corresponde à realidade. Ela é um papel que representamos, e quanto mais representamos, mais difícil se torna abandonar esse teatro coletivo, onde todos parecem convictos, mas poucos realmente estão. Isso corrói a nossa autenticidade. Passamos a medir a nossa própria crença não pela sua profundidade, mas pela sua performance pública. O que importa não é se acreditamos, mas se mostramos acreditar o suficiente. Isso nos aprisiona em uma lógica de vigilância constante, não apenas dos outros, mas de nós mesmos. Diante de tudo isso, surge uma pergunta muito essencial: como recuperar uma fé, uma convicção ou um senso de verdade que seja realmente nosso? Bom, o primeiro passo é a desconexão intencional. Criar espaços de silêncio, longe dos feeds, onde possamos pensar sem a interferência de vozes externas. É nesse silêncio que conseguimos separar o que é verdadeiramente nosso do que foi imposto pelo grupo, ou pelo algoritmo, até pela tradição. O silêncio não é vazio, ele é fértil, é nele que conseguimos testar nossas próprias convicções sem a pressão do olhar público. O segundo passo é desenvolver um critério interno de avaliação. Isso significa olhar para uma informação e se perguntar de onde veio isso? Quais são as evidências? Esse conteúdo está me informando ou apenas tentando manipular as minhas emoções? Ao criar esse filtro, deixamos de ser reféns das bolhas digitais e passamos a ter um senso crítico que nos protege do excesso. O terceiro passo é abraçar a vulnerabilidade da dúvida, reconhecer que questionar não é uma fraqueza, mas maturidade. Convicções sólidas não são aquelas que nunca temem, mas aquelas que resistem ao questionamento e crescem com ele. É a dúvida que depura as nossas crenças, separando aquilo que é imposto daquilo que é genuíno.
Por fim, precisamos recuperar a prática do diálogo respeitoso. Isso significa ouvir o outro sem reduzir tudo a uma batalha de certo contra o errado. Significa aceitar que o contraditório pode nos enriquecer. O diálogo verdadeiro é compreender e não vencer. Ao fazer isso, conseguimos transformar a culpa em consciência em vez de carregar pesos invisíveis. Aprendemos a identificar de onde eles vêm e a descartá-los quando não fazem sentido. O paradoxo da crença na era digital pode se tornar uma oportunidade, uma chance de reconstruir nossas convicções de forma mais crítica e mais autêntica. A era digital prometeu nos libertar pelo conhecimento, mas acabou nos prendendo em dúvidas, bolhas e performances. Ainda assim, dentro desse caos, existe a possibilidade de recuperar algo mais verdadeiro. Uma fé, uma ideia, uma convicção que seja realmente nossa. Agora eu quero ouvir de você. A internet fortaleceu ou enfraqueceu suas convicções?